Depois da abtarda, temos agora o cortiçol de barriga preta, que é outra ave estepária. Vou conversar um bocadinho sobre esta espécie e para isso está, como não podia deixar de ser, o José Sousa. Viva! Viva, tudo bem? Podia deixar de ser o Zé Sousa, então não podia. Ora, obviamente. Ora, Gonçalo, estepária, chamar estepária a estas aves, nós não temos propriamente estepes, não é? Não, nós temos planícies cerealíferas. Às vezes há quem use o termo estepe cerealífera, mas nós não temos estepe. A estepe é um habitat característico da Ásia Central, sobretudo, portanto, aquelas zonas que vão do sul da Rússia, Cazaquistão, Mongólia e mais alguns países ali à volta. E depois temos uma área menor de estepe na Europa Oriental, penso que apanha a Hungria, uma parte da Hungria, o extremo leste da Áustria. Creio que na Ucrânia também há, portanto, há em alguns países da Europa de leste, e depois prolonga-se pela Ásia fora. Mas o que nós temos cá é chamado às vezes estepe cerealífera por analogia. É apenas por ser assim umas planícies desarborizadas sem árvores, mas em termos de vegetação são completamente diferentes. Os mais puristas usam o termo pseudostepe. É claro que pseudostepe é uma palavra um bocadinho feia, mas em termos técnicos ou científicos é mais rigorosa do que chamar steppe cerealífera. Eu continuo a gostar de dizer planície cerealífera. Agora, estas aves, pelo tipo de habitat que frequentam, são chamadas frequentemente aves estepárias. Até porque digamos, na área de distribuição mais a oriente, elas de facto frequentam estepes, não é? Sim, sim. No caso do cortiçol de barriga preta, ele tem uma distribuição que vai muito para a Ásia Central, exatamente abrangendo essas zonas de estepe, às vezes também de semideserto, como acontece em Israel ou no norte da África. Portanto, o facto de serem estepárias não quer dizer que sejam exclusivas da estepe, tal como nós também temos espécies, às vezes, que nós chamamos florestais, que não são exclusivas de bosque denso e podem aparecer em árvores isoladas. Também temos aves aquáticas que, por vezes, também frequentam habitats terrestres. Portanto, esta classificação é um bocadinho genérica e nem sempre abrange a totalidade das populações. Portanto, o termo estepário deve ser entendido neste contexto. É uma ave que frequenta zonas com características estepárias ou análogas, ou seja, zonas relativamente planas e com poucas ou nenhumas árvores. O que, em termos de distribuição mundial, faz com que elas basicamente se distribuam por zonas, em termos do nosso continente mais a sul, não é? Elas não se esticam lá para cima, para o norte, não é? Bom, no caso da espécie que estamos a falar hoje, que é o cortiçol de barriga preta, a nível europeu só ocorre na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Mais concretamente, há um outro cortiçol que haveremos de falar depois um dia destes, que é o cortiçol de barriga branca, que esse também ocorre no sul de França, na zona da Camargue. Mas o de barriga preta está restrito à Península Ibérica. Mas, além disso, ocorre no norte da África, desde Marrocos até à Líbia, ocorre nas Ilhas Canárias, em particular na ilha de Fuerteventura. A ilha de Fuerteventura é uma das duas ilhas mais orientais das Canárias. As Canárias são compostas por 7 ilhas e alguns ilhéus. Dessas 7 há 5 que estão mais a oeste e que são mais florestadas e mais úmidas. E depois duas que estão mais a leste, que são completamente diferentes, são mais desérticas, estão mais perto da costa africana. Há aqui um fenómeno parecido com o que acontece na Madeira, em que temos a Ilha da Madeira, que é mais montanhosa, mais verdejante e mais úmida, e depois a leste temos o Porto Santo, que é muito mais árido, mais plano, e estas diferenças refletem-se na composição da avifauna. E nas Canárias, o cortiçol de barriga preta conta com uma população ainda bastante razoável numa destas duas ilhas orientais, que é na ilha de Fuerteventura. Há outra ilha um pouco a norte, que é a ilha de Lanzarote,
onde este cortisol ocorria até talvez há uns 20 anos, mas no Atlas espanhol mais recente não foi detectado na ilha de Lanzarote e, portanto, pensa-se que possa ter desaparecido dessa ilha. Pronto, mas isto para falar da distribuição aqui nas Canárias, depois há Norte da África, como eu disse, Península Ibérica, e depois há no Médio Oriente, ali em Israel, na Jordânia, depois um pouco a norte na Turquia, aparecem também na Síria e em diversos países, depois já mais para a Ásia Central, alguns daqueles países que eu referi, como Cazaquistão, Uzbequistão, norte da China, noroeste, aliás, Afeganistão, Paquistão, Irão, e essas populações asiáticas, como acontece com outras aves que nidificam na região, são parcialmente migradoras e há muitos indivíduos que vão invernar na Índia ou no Iraque, por exemplo. Portanto, Parcialmente mas migradoras as nossas são essencialmente residentes, não é? Essencialmente, mas pensa-se que em Espanha haja indivíduos que fazem alguns movimentos, porque em Espanha eles têm uma distribuição um bocado fragmentada, mas que apanha a maior parte do centro da península, o centro da Península Ibérica. Eles não ocorrem no norte, a norte da Cordilheira Cantábrica não há, nem há na Galiza, mas no sul também são escassos, portanto, há na Andaluzia, mas são relativamente escassos. Onde é que eles são mais frequentes? É na chamada meseta, na meseta ibérica, que apanha uma zona vasta que vai desde a fronteira portuguesa para leste, passando pela região de Madrid, mais para leste até Cuenca, Teruel, Val do Rio Ebro e depois para noroeste, Zamora, Salamanca, León. Portanto, tem uma área relativamente vasta na península, mas uma distribuição descontínua porque eles estão dependentes da existência de manchas sem árvores. Agora, o que é que acontece? Uma parte dos indivíduos que nidificam na meseta norte, nidificam em zonas de altitude, acima dos 1000 metros, e pensa-se, embora isto esteja ainda relativamente mal estudado, mas pensa-se que alguns possam efetuar movimentos um pouco mais para sul, para a meseta sul, para a zona de Ciudad Real, que fica um bocado a sul de Madrid. E porquê é que se pensa isso? Porque nessa zona aparecem muitos no inverno, mas eles depois não estão lá a nidificar. Portanto, há suspeitas de que possa haver aqui movimentos intrapeninsulares relacionados com a procura por zonas mais baixas no inverno. Mas, portanto, não estamos a falar de migrações de longa distância, serão movimentos de curta ou média distância. Eu penso que agora já há vários programas de marcação de cortiçóis com emissores de GPS e que a pouco e pouco se está a começar a conhecer melhor os movimentos destas aves. E a subespécie, digamos, nossa é a nominal, se não estou em erro, mas depois a outra lá mais para Oriente é uma subespécie diferente, não é? Exato. Nós temos a subespécie nominal, que é a que aparece na Península Ibérica, nas Canárias, no Norte da África e até ali à zona do Médio Oriente, aqueles países que eu falei, que incluem Turquia e Israel, e depois há o Pterochus orientalis arenários, que esse já ocorre sim na Ásia Central, portanto, aquela zona do Cazaquistão, China, Paquistão e Afeganistão são os tais que vão invernar à Índia. Que são, mas essa população está, quer dizer, não se percebe bem olhando aqui para o mapa do Birds of the World se há uma continuidade ou não. É verdade que eles têm apenas uma mancha grande que vai desde a Turquia até à China, mas na Ásia, como nós já falámos em conversas anteriores, a densidade de observadores é muitíssimo mais baixa e, portanto, há muitas lacunas de informação em determinadas regiões e, portanto, os mapas que aparecem como manchas contínuas assim ao longo de milhares de quilómetros não quer dizer que as distribuições sejam realmente contínuas. Portanto, não sei realmente dizer se há ou não contacto entre as duas subespécies. Mas quando olhamos um pouco para os números e para as estimativas das populações, a sensação que dá é que de facto a maior parte dos indivíduos estarão para lá, não? Ou estou a ver mal? É possível, vamos ver. Existem naturalmente estimativas populacionais. A estimativa a nível mundial anda aí pelos
30 mil indivíduos, mais ou menos. 30 mil, 33 mil. Não, peço desculpa, estou a dizer mal. Estava aqui a ver outra coisa. As estimativas mundiais são 130 a 260 mil indivíduos. Assim é que é. Peço desculpa, estava aqui a consultar um valor errado. 130 a 260 mil. Portanto, a nível global. Isto são dados da IUCN. Sendo que a população europeia, que é a que está, portanto, em Portugal e Espanha, andará entre os 20 mil e os 40 mil. E possivelmente a diminuir. Porque sabe-se que tanto em Portugal como em Espanha a tendência é de diminuição relativamente rápida. Portanto, se na Europa nós só temos 20 a 40 mil para uma população total de 130 a 260, eu diria que só um sexto é que está na Europa, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Um sexto da população. Na Europa, em Portugal e Espanha. Agora, temos que ainda levar aqui em conta que a subespécie nominal apanha também a Turquia e Israel, onde existem também alguns milhares de indivíduos. Portanto, não quer dizer que a população oriental, a outra Arenários, aquela que há na Ásia Central, que seja mais numerosa. E o Porque Norte a população da África europeia também, é só não é? uma O Norte parte da da África subespécie também está nominal. nessa lista. Como? O Norte da África também é essa subespécie, é Exatamente, nominal. também há em Marrocos, também há os das Canárias, que eu por acaso não sei se fazem parte aqui deste total da Europa, presumo que sim. Portanto, não há dados no site da IUCN, não há dados para as populações de cada uma das subespécies. Ou seja, a população europeia está um bocadinho mais detalhada, porque na Europa, para muitas espécies, não para todas, mas para muitas espécies, já se vão fazendo censos com alguma regularidade. Mas na Ásia, não. E quando vais a países da Ásia Central, em muitas espécies não há quaisquer dados quantitativos. Portanto, haverá umas estimativas para algumas espécies, mas é tudo muito mais impreciso porque há poucas pessoas, a densidade populacional é baixa, a tradição de estar a fazer contagens de aves e recolha deste tipo de informação é muito mais recente, portanto, há claramente uma escassez maior de informação. Portanto, isto para dizer, eu não te consigo fornecer números mais ou menos precisos sobre a população de cada uma das subespécies. Mas seja, o certo é que ela aqui para nós tem um estatuto em perigo, não é? Tem em perigo em Portugal e em Espanha. Apesar de Por inerência também. globalmente ser considerada least concern. Sim, mas atenção, o estatuto em perigo aplica-se à população portuguesa, à espanhola e à europeia, porque a população europeia Que é basicamente a portuguesa espanhola, não é? é portuguesa e espanhola. Agora, é preciso ver que a população global inclui, como eu disse, a tal de Israel, não é? A tal de Israel e da Turquia, que possivelmente serão também alguns milhares de indivíduos, mas que eu julgo que não entram para a classificação europeia. Aliás, eles, quando fazem a avaliação do estatuto na Europa, porque houve uma avaliação própria para a Europa, eles referem. Por acaso incluem a Turquia, sim, eu estou a ver aqui. Então é assim, a população europeia, de acordo com os dados que estão na BirdLife, andará então entre 7 mil e 19 mil casais. Não, sim, casais, portanto são os tais 15 mil a 38 mil indivíduos, dos quais a maioria na Turquia. A Turquia tem entre 9 mil e 18 mil indivíduos. Portanto, metade da população europeia, em que a Europa aqui, para este efeito, inclui a totalidade da Turquia, a Turquia tem metade da população europeia. E depois outro país também com alguma importância a nível europeu é o Azerbaijão. Tem entre 2 mil e 10 mil indivíduos. Portanto, no total da Europa teremos aqui, mesmo assim, realmente uma minoria. É possível que realmente haja números bastante expressivos na Ásia Central. Não sei como é que eles se repartem pelas subespécies, como referi. Uhum.
Em Portugal e em Espanha, de facto, é evidente a redução da espécie e, inclusive, isso nota-se na distribuição também. Nota, eles têm estado a encolher bastante. Em Portugal, bom, em Portugal já terão sido comuns no passado, pelo menos é o que nos diz os testemunhos do o Rei Júnior, que é um autor da primeira metade do século XX, que eu já referi em conversas anteriores. O Rei Júnior publicou em 1931 um livro chamado Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal. E ele, sobre o cortiçol de barriga preta, dizia o seguinte: o cortiçol é bastante comum e sedentário no Alentejo. Nós temos-lo observado em bandos durante a primavera nas imediações de Elvas e Campo Maior. No norte do país aparece muito raras vezes. Na Foz do Rio Ave apenas temos conhecimento de um exemplar morto em 19 de janeiro de 1916. Isto é curioso porque para aparecer um na Foz do Rio Ave, que fica um bocadinho a norte do Porto, mais concretamente em Vila do Conde, para aparecer um lá significa que provavelmente era mais comum no país e que isto seria uma ave que apareceu ali em movimento dispersivo ou de invernada, porque isto foi em janeiro. Portanto, o próprio Rei Júnior menciona que tinha conhecimento desta presença, mas referia que era comum no Alentejo. E olha que o Rei Júnior não ia muito ao Alentejo. O Rei Júnior, as observações que o Rei Júnior relata são quase todas do norte do país. E, portanto, ele só em poucas espécies é que ele faz referência ao sul do país. E, portanto, mas neste caso de uma espécie que praticamente não havia no norte, ele faz esta referência a dizer que era comum no Alentejo e até refere Elvas e Campo Maior. Agora, o que se sabe mais recentemente é que, pelo menos desde a década de 1970, que foi quando começou a haver assim prospeções mais alargadas a nível nacional, com a publicação do primeiro Atlas. No primeiro Atlas dava conta da presença da espécie desde Trás-os-Montes até ao Baixo Alentejo. Mas, aliás, o primeiro Atlas refere em Trás-os-Montes os dois cortiçóis, o de barriga preta e o de barriga branca. Mas, segundo informações que eu tomei conhecimento mais tarde, após a publicação desse Atlas, que foi publicado em 1989, e de uma informação que foi dada a mim e aos outros autores do livro Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, esses registros em Trás-os-Montes dos dois cortiçóis resultaram em grande parte de informações indiretas, portanto era evidências, informações dadas por habitantes da região e não de observações feitas por ornitólogos. Portanto, e este tipo de informações, que na altura estava-se a tentar mapear as distribuições, este tipo de informações vindas de pessoas que não são ornitólogos, ainda que possam conhecer as aves, podem mais facilmente dar origem a erros de identificação e de registro, não é? Porque as pessoas, pela descrição, podem... E até porque há muitas diferenças regionais em termos de terminologia, portanto, estes registros em Trás-os-Montes, que eu saiba, não resultaram diretamente de observações por ornitólogos. Seja como for, no segundo Atlas já não havia registros em Trás-os-Montes, nem de um nem do outro. Em relação ao cortiçol de barriga preta, nessa altura, portanto, depois no segundo Atlas havia ainda na Beira Baixa e na maior parte do Alentejo interior, embora de uma forma descontínua. Eu cheguei a observá-los na Beira Baixa em 1990, mas nessa altura havia muito mais do que há hoje. Hoje pensa-se que há muito poucos na Beira Baixa. E mesmo no interior alentejano há alguns núcleos distribuídos, sobretudo pela bacia do Guadiana, mas são pouco numerosos e aparentemente estão a diminuir. Em Espanha acontece o mesmo. Em Espanha a espécie tem estado a diminuir e a diminuir de forma acentuada, sobretudo na metade norte da península, que é na Meseta Norte, e por causa dessa diminuição a categoria de ameaça em Espanha foi agravada em 2021.
porque este cortisol no livro anterior espanhol, que era de 2004, estava como vulnerável, e em 2021 a categoria foi agravada para em perigo. E, portanto, em Espanha, e a justificação é que a diminuição está a acontecer aparentemente a um ritmo bastante rápido, e isso naturalmente preocupa nomeadamente quem lida com as questões de conservação da natureza, e isto tem a ver, entre outros fatores, com as transformações de habitat que estão a acontecer em Espanha, e que estão a afetar muito estes habitats agrícolas devido à intensificação da agricultura, entre outros fatores. É que isso é uma das coisas curiosas, é que os fatores de ameaça para esta espécie, pelos vistos, estão bastante bem conhecidos. Inclusive, realmente há muitas propostas de ação para tentar contrariar o efeito dessas ameaças, mas ainda assim continuam a diminuir. Continuam, porque vamos ver, esta espécie, tal como diversas outras espécies de aves, frequenta zonas que não estão, que em grande parte não são classificadas. Ou seja, as áreas classificadas muitas vezes, classificadas aqui entenda-se áreas protegidas, como sendo parques e reservas. Mas acho que uma das ZPS criadas aí para o interior, até um dos motivos era precisamente estas aves estepárias Sim, não, como esse, estava a não é? falar, por acaso aqui do caso de Espanha, mas isto Ah, também ok. se aplica em parte a Portugal. O que acontece é que estas aves frequentam zonas que às vezes são vastas, são remotas, mas nem sempre estão adequadamente cobertas, quer por áreas protegidas, quer por outras áreas classificadas, nomeadamente a Rede Natura 2000. Efetivamente, em Portugal, quando apareceu a Rede Natura 2000, em 1999, se não me engano, as zonas que integravam, as zonas de proteção especial, estavam sobretudo em serras e em zonas úmidas. Quase não havia ZPEs, portanto, zonas de proteção especial, em áreas de planície. Salvo erro, só havia duas, que era a de Campo Maior, no distrito de Porto Alegre, e a de Castro Verde e Mértola, no distrito de Beja. Não sei se me está a escapar alguma no distrito de Évora. E depois houve uma queixa de várias associações, de ONGs de ambiente, para a Comissão Europeia, e a Comissão Europeia instou Portugal a alargar a Rede Natura 2000, nomeadamente para dar maior proteção às aves estepárias. E então, em 2008, foram declaradas novas ZPEs, a maioria delas no Alentejo, e por causa das aves estepárias. Infelizmente, 20 anos depois, a maioria dessas ZPEs ainda não tem qualquer plano de gestão. Só agora é que alguns estão a ser discutidos e implementados. E, portanto, apesar delas já existirem no papel, na prática o que aconteceu foi que acabaram por não cumprir plenamente a sua função, uma vez que não havia grandes restrições às alterações do uso do solo. Até porque, tanto quanto eu sei, as DPEs estavam descritas num documento que foi publicado em 2008 ou 2009, que é o Plano Setorial da Rede Natura 2000, mas esse plano não vincula diretamente os particulares, os proprietários. Isso depois tem que ser transcrito pelos municípios em sede de plano diretor municipal. E a forma como isto foi feito varia muito dos municípios para os outros, portanto, eu acho que a implementação da Rede Natura 2000 no que diz respeito à proteção das aves estepárias ficou bastante curta face àquilo que era necessário. Portanto, isso juntamente com outros fatores de pressão, nomeadamente alteração dos habitats, intensificação da agricultura, construção de infraestruturas, caça ilegal, entre outros fatores, têm contribuído para o declínio desta espécie. E por isso é que em Espanha eles foram classificados como estando em perigo. Eu não Essa questão sei da se esta caça, pelos vistos, até é agravada pelo facto desta espécie aparentemente ter um período de nidificação eh, relativamente tardio, o que faz com que muitas vezes as jovens aves comecem a voar precisamente quando começa o período de caça. Sim, a nidificação é tardia, vai de maio a setembro, mais ou menos, e portanto, mas enfim, eles estão por cá todo o ano, portanto acabam por poder ser alvo de abate noutros meses,
E mesmo assim eles estão protegidos, só que há furtivismo, não é? Que é o nome que se dá também às práticas de caça ilegal, e isso pode também ser um fator adverso. Portanto, até em Espanha o que eles sugerem é melhorar a rede de zonas classificadas para garantir uma melhor cobertura das áreas de ocorrência desta espécie. Portanto, quer em Portugal, quer em Espanha, a situação suscita preocupações e por isso nos dois países está classificada atualmente como estando em perigo. Olha, mas eu gostava, já agora, antes de terminarmos, eu gostava de contar a minha primeira observação desta espécie, porque é uma Pois, história muito porque isso ia engraçada também. perguntar-te a seguir, onde é que foi que a viste? Esta história é muito engraçada. Isto seguiu-se logo à observação das aptardas que eu relatei no episódio anterior. Eu, Foi uma como saída que tu referi, fizeste para ir à procura desta. para ir à procura desta, porque eu como referi há algumas conversas atrás, eu a partir dali de outubro de 89, eu depois de ter andado aí 2 anos à procura de tudo o que aparecia, eu comecei a fazer buscas mais direcionadas para procurar as espécies que ainda não tinha visto, que aliás é o que qualquer observador faz, quer dizer, ao princípio vais encontrando aves onde quer que tu te dirijas, mas a partir de certa altura já esgotaste aquilo que podes ver nos sítios habituais e tens que começar a fazer prospecção mais direcionada. E eu, a dada altura, em outubro de 89, em conversa com um observador um pouco mais velho que eu tinha conhecido na Liga para a Proteção da Natureza, que era o João Paulo Fonseca, eu perguntei-lhe, porque eu já tinha visto nos livros que o cortiçol de barriga preta ocorria em Portugal. Eu perguntei-lhe ao João Paulo, onde é que se pode ver o cortiçol de barriga preta? E ele disse, eu acho que o sítio melhor para ver, que eu saiba, é na estrada que vai de Castro Verde para Mértola. E eu fiquei com aquela informação. Depois falei com o meu amigo Alberto e desafiei-o a ir dar uma volta de 2 ou 3 dias pelo Alentejo. Como eu já relatei, fomos de comboio até Ourique, atravessámos as planícies um pouco a norte de Castro Verde, vimos as Aptardas, que até foi o Alberto que as descobriu, como eu relatei, e a seguir fomos até à Estrada Nacional 2, que faz a ligação para sul até Castro Verde, e entretanto aconteceu o seguinte, estávamos a pedalar e a corrente da minha bicicleta partiu-se. Foi assim um imponderável. E eu pensei, isto não estava a contar com isto. A gente estava para aí, sei lá, 5 km de Castro Verde, mas eu com a corrente partida não podia pedalar, de modo que fui a levar a bicicleta à mão, aqueles quilómetros que me faltavam até Castro Verde, só podia ir montado nas descidas, porque de resto tinha que ser à mão. Portanto, lá fomos caminhando. Quando chegámos a Castro Verde, fomos procurar se havia lá uma oficina de bicicletas, havia. E então, consertar a corrente é uma reparação simples, que normalmente é substituir o elo partido por outro. E o homem lá estava disponível e começou a reparar a bicicleta. E enquanto lá estávamos, aquilo era uma terra, Castro Verde era uma terra relativamente pequena na altura e muito mais ruralizada do que atualmente. E eu pensei, estas pessoas que estão aqui, se calhar têm contacto com o campo e com as aves, devem conhecer o cortiçol. E então o que é que eu faço? Estavam lá mais 2 ou 3 indivíduos a conversar, lá enquanto o homem estava a reparar a bicicleta, e eu saco do guia de campo, com as ilustrações, e abro na página do cortiçol e pergunto-lhes: olhem, diga uma coisa, os senhores conhecem esta ave que aqui está? E mostrei a imagem, que eu disse que eu gostava de ver um. E ele: isso, eu sei muito bem, isso é a barriga negra, dizia, isso é a barriga negra. E eu fiquei todo contente por ele conhecer e portanto, isso dá para ver. Não, vocês não vão ver isso. Vocês não vão ver isso. Isso de antes havia aí muito, mas agora já mataram quase todos, já praticamente já não se vê disso. Portanto, olha, eu acho que vocês não vão ver, a não ser que tenham a sorte de lhe passar algum por cima da cabeça. Foi exatamente esta a expressão que ele usou. Bem, eu fiquei um bocado desconsolado, mas pronto, íamos tentar, já estávamos ali em Castro Verde, era ao fim da tarde, nós saímos da oficina já com a bicicleta reparada, saímos da vila. Tínhamos levado uma tenda, acampámos ali nos terrenos logo à saída da vila e na manhã seguinte, dia 4 de novembro de 89, pusemos ao caminho. Fomos pedalando, ao fim de uns 20 quilómetros, chegamos já a meio caminho para Mértola, estávamos ao pé de uma aldeia chamada Alcaria Ruiva. Hoje em dia já é um sítio mais ou menos conhecido, porque há muita gente que vai ver aves nesta zona. E ao pé da Alcaria Ruiva, do lado esquerdo da estrada, havia uma lixeira. Daquelas ainda lixeiras a céu aberto que havia na altura. E nós parámos, andavam lá uns corvos e não sei o quê, andavam uns corvos e nós parámos para observar os corvos e de repente, do lado esquerdo da estrada, ao pé da lixeira, eu vejo 2 aves a voar muito rápido na nossa direção. E assim, Alberto, olha para aquilo, vê lá o que é que são aqueles bichos que vêm aqui. Vinham mesmo na nossa direção, a soltar aqui estes sons que nós vimos agora, ouvimos, e eles passam mesmo por cima da nossa cabeça. E nós olhamos,
e eles via-se muito bem a barriga preta e as asas pretas e brancas, e nós só ficámos assim a olhar para os bichos, a passar mesmo por cima de nós baixinho, e o Alberto só dizia assim: Ai, na cortisol, ele estava. Olha, como eu fiquei quase sem acreditar no que estava a ver quando ele descobriu as abetadas, agora foi ele que ficou incrédulo a olhar para os cortisóis, porque foi como o homem da oficina disse: vocês não vão ver a não ser que lhes passe algum por cima da cabeça, e foi exatamente isso que aconteceu. Foi, digo-te, foi das observações mais memoráveis da minha vida, por causa das circunstâncias e da história toda que está associada. Portanto, foi nesse aspecto que conseguimos o objetivo, mas foi assim num golpe de sorte por termos parado na lixeira. Olha o que vem ali, olha o que vem ali. Exato, mas é que foi mesmo. Eles vinham os dois na nossa direção, passaram por cima de nós, baixinho. Portanto, foi assim. Melhor não podíamos pedir. Foi fantástico. Sim, senhor Gonçalo, olha, obrigadíssimo por esta conversa. Obrigado a todos os que nos ouvem. Para a próxima conversa, o que é que temos? Para a próxima conversa temos uma rapina. Que essa não fazia parte daquelas duas que nós íamos procurar, mas que ainda foi da mesma expedição a Castro Verde e Mértola, porque nós íamos procurar as abetardas e os cortiçóis, e depois ainda tivemos mais uma surpresa antes do regresso, que foi o peneireiro cinzento, que era uma espécie que até esta data continuava a faltar na minha lista, o Elanus ceruleus. Fica então já aqui o teaserzinho para o próximo episódio. Até à próxima, então. Obrigado. Obrigado, Zé, obrigado a todos. Até à próxima.